É aquela pregação de coração para coração. Gostaria de perguntar para vocês: aonde vocês estão buscando o conselho espiritual para a caminhada de vocês? Onde vocês estão buscando conselhos espirituais para a caminhada espiritual de vocês? Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. O capítulo é de número 55. Quando você achar o capítulo de número 55, vai até o verso de número 6. Que Deus falará conosco nessa noite. Diz assim. Vamos lá, deixa eu esperar os irmãos. Glória a Deus. Eu não sei se vocês estão com frio, mas eu já estou suando. Vamos lá. Tem uma esfera aqui gostosa, saborosa. Vamos lá. Ramachu irei que eu arrasum labas. Te amamos, Jesus, te amamos. Quem achou dar um glória a Deus bem forte aí? Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Que bom que você veio essa noite. Amém? Igreja, nós precisamos por demais colocar o nosso coração em Jesus, em Deus. E o problema é que nós sempre achamos que o nosso coração já está nele. Nosso coração já está em Jesus. Só que uma das nossas maiores dificuldades são as nossas manutenções. É aquilo que nós tomamos como um partido e nós achamos que alguma coisa vai acontecer no meio do caminho, alguma coisa ela vai destacar e as coisas elas acontecerão. Mas eu quero falar algo para vocês nessa noite. É necessário esses dias nós voltarmos a ter intimidade com o nosso amigo, o nosso Espírito Santo. O verdadeiro, aquele que se revela, aquele que fala, aquele que mostra, aquele que aponta, aquele que abraça, aquele que coloca a nossa mente no lugar devido, no lugar necessário, no lugar que nós precisamos estar. Gente, quem aqui ainda pergunta: Espírito de Deus, o que o Senhor quer? Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Qual decisão o Senhor quer que eu tome? Isso tem toda uma diferença quando nós oramos. Quando uma família tem um intercessor, igreja, vocês não têm noção do que acontece. Que preocupação eu tenho quando eu sei de uma perca de uma mãe, uma perca de um pai, uma perca de uma avó, que era aqueles que eram o pilar da casa, o pilar de oração, e a nova geração, ela não se coloca neste lugar. Porque o intercessor, ele é aquele como se fosse um balão de oxigênio, sabe? Aquele cilindro de oxigênio que era usado na época do coronavírus. Eu fui fazer uma visita na época do coronavírus e uma irmã, ela andava com aquele balãozinho. Ela: pastor, isso aqui é para poder segurar a minha saturação. Pastor, isso aqui é para poder me manter viva, para poder segurar. Infelizmente, aquele cilindro não foi suficiente. Ela partiu para a glória. Mas eu digo algo para vocês nessa noite. Quando uma família tem um intercessor, é aquela pessoa que ela tem uma sensibilidade espiritual. Ela acorda pela manhã e ela lembra daquelas pessoas que ela ama. Ela lembra do seu neto, ela lembra do seu filho, ela lembra do seu pai, ela lembra de pessoas, ela ali está o tempo todo intercedendo o Senhor. Porque Deus começa a dar sensibilidade para essa pessoa. Eu estou vendo, Deus mostra para ela flashes e de repente ela vê um acidente, ela fala: meu Deus, livra o meu filho daquele acidente, livra o meu filho da tentação, livra o meu filho dessa vontade de desistir, dessa vontade de parar, desse espírito depressivo. E Deus ali entra como um aliado, porque é alguém que resolveu estar disposto a estar na brecha. Eu fico preocupado com as mulheres de hoje que não têm essa vida de oração. Fico preocupado com vocês, mulheres, vou falar para vocês aqui. Eu fico preocupado se você não é uma intercessora de verdade todos os dias, todos os minutos e segundos.
Porque para muitas de vocês, Deus já arrumou uma aposentadoria, Deus arrumou para vocês um tempo que vocês trabalhou, já estão mais descansadas. E às vezes você fica em casa perdida na porcaria daquelas novelas mexicanas miserável, dos dorama. E não tem uma preocupação de uma oração, de colocar o joelho de verdade no chão, botar a boca no pó e orar pelo aquele filho seu que está indo para o inferno. Mas você sabe reclamar dele, para o irmão, para a irmã, para não sei quem, para quantas pessoas. Seus filhos. Que saudade das irmãs que brigava para que voltasse a ter culto pela manhã, porque queria estar aqui intercedendo. Círculo de oração. Agora estão ocupadas demais, enfermas demais. Está tudo demais porque parou de orar. Se para de orar, começa a ter resultados contrários. Seu corpo fica enfraquecido porque você tem uma função. Quantas vezes eu estou em casa e Deus me mostra um de vocês e eu levanto a minha voz em oração? Quantas vezes de madrugada Deus me levanta para eu poder orar por vocês, orar pelo um filho de vocês? E Ele fala a quem era para estar orando não está orando. Ele fala. Então faça. Se você tivesse sua vida de oração de novo, agora você está cansado demais com aquele trabalho. Tivesse, sabe, feliz uma mulher que tem um homem que é o intercessor todos os dias. Feliz o homem que tem uma mulher como intercessora. Feliz o filho que tem um pai intercessor. Feliz o filho que tem uma mãe intercessora. Intercessora mesmo, estou falando de alguém que está conectado com Deus. Alguém que está recebendo mensagem dos céus. Alguém que está com o seu coração aquecido em espírito. Está ali o tempo todo, Senhor. É meu menino, é minha menina. Satanás ele fica enlouquecido com esses. O inferno ele se levanta porque ele fala não tem um momento de segundo de descanso. Essa mulher está o tempo todo mandando anjos na minha bota. Essa mulher está o tempo todo mandando o Espírito Santo me encurralar. O diabo ele fica louco. Ele não encontra brechas. Por isso que Satanás quer você tão cansado da igreja. Por isso que Satanás quer você tão cansado da tua própria família. Ah, já entreguei já. O que eu podia fazer, pastor? Não, orar nunca é demais. Você pode parar de dar conselho, você pode parar de investir financeiramente, mas a oração não. Orai sem cessar o tempo todo. É diferente. Que prazer quando olho minha lista de oração. Saber que eu terminei ela naquele dia. Isso não tem preço. Mas muitas das vezes nós estamos preocupados demais. Preocupados com nada. Estamos preocupados com coisas que nós não podemos resolver, que não está no nosso controle. O brilho do homem, o brilho da mulher da hora de oração é diferente. Às vezes teu filho está caminhando para o inferno, mas contando que ele não dê trabalho. Não, meu filho não é de balada, meu filho não é... Está em casa, né? Mas ainda está indo para o inferno porque Deus fez ele com propósito. Deus não fez ele para ficar preso dentro de um quarto, para ficar apenas servindo em uma empresa. Não, Deus tem uma missão para ele. O Espírito Santo precisa se revelar, precisa se manifestar nele. Ele já saiu da minha casa, pastor. Glória a Deus, é o ciclo. Mas ainda você continua nas regiões espirituais, clamando. Clamando, sabe, Senhor, responda a minha oração. Eu já falei isso centenas de vezes, você já sabe de cor e salteado, como diz o povo antigo. Num dia que eu cheguei na casa da minha avó em Porto Seguro. Falei, vó, eu estou indo para um seminário porque eu vou estudar para ser pastor. Já falei, vocês sabem de cor e salteado. Mas eu sempre gosto de contar esse testemunho. E o coração dela transborda. A fisionomia dela vai o sorriso de lado a lado. Ela,
Deus ouviu o meu clamor. O primeiro pastor da família. Eu subo para tomar um banho, esqueço a toalha quando eu volto. Tá a senhorinha que tinha colocado 4 ou 6 pinos na coluna de joelhos. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, ouviu o meu clamor. Eu vou, que isso, a senhora não pode ajoelhar? Como que eu não vou agradecer a Deus? Algo que Ele resolveu me atender, algo que Ele resolveu fazer. Mulheres, você ora para que o filho de vocês seja uma voz profética de Deus para a nação? Você ora para que eles sejam missionários, para que eles sejam pastores, para que eles sejam músicos, para que eles estejam envolvidos com a obra? Ou você quer ele para ser o dançarino do TikTok, o dançarino do... Você quer o quê? Você está pensando o quê? Vamos lá? É necessário que esses dias se levante. Os intercessores, que eles reabilitem, que eles tomem os lugares dele novamente. A posição mais poderosa da igreja é a posição daqueles que estão de joelho. Não é a posição de eventos e eventos. Nós temos que entender, temos que aprender no que nós se envolvemos e para que nós se envolvemos. A CEPAL agora, por que nós não estamos envolvidos? Porque o Espírito Santo falou, não vá, porque é apenas algo político. É por isso que nós não estamos lá. Nós temos que saber. Porque, não, eu apoiei a prefeita. Assim, não tenho problema com isso, mas eu quero que vocês entendam sobre o que está sendo envolvido. Sobre o que é que nós estamos movimentando nessa terra. Que tipo de pessoa nós somos e para que é que nós estamos aqui. Nós não somos massa de manobra. Nós estamos aqui para poder liberar os poderes do alto nessa terra. Quando nós aprendemos isso, nós vamos saber da onde nós estamos buscando conselho e por que é que nós estamos querendo os conselhos para os próximos dias. É sobre a intenção e a origem daqueles que estão nos aconselhando. Quando nós falamos de buscar a Deus, de buscar o Espírito Santo, de procurá-lo. A Bíblia fala, lá no livro de Samuel, sobre um jovem chamado Aminon, filho de Davi. Aquele jovem, ele tinha uma paixão. E que era a paixão dele? Era a irmã dele. Ele queria Tamar de qualquer jeito. E aquele cara, ele começou a ficar numa bad, porque ele desejava ter relações com a irmã dele. Então a Bíblia diz que ele tinha um amigo muito sábio, um amigo muito astuto, um amigo muito esperto, dependendo da tradução. Só que não era uma sabedoria do ponto de vista de Deus, então se torna expertise ou astutez, ou astuto. Perspicácia. Um dia ele encontra Aminon entristecido. Ele vai lá e diz, por que você está triste, meu amigo? Eu gostaria muito de possuir a minha irmã, mas eu não posso. Cuidado onde você está indo buscar conselho. Cuidado com os amigos que você elegeram porque da sua confiança. Porque vai falar exatamente aquilo que você precisa nos dias de carência, nos dias de solidão. Nos dias que você precisa sentir um afago, um abraço. Ele se torna um homem perigoso. Por quê? Vocês estão comigo? Vamos lá? Aquele homem não levanta uma arma. Aquele homem, ele não entra em combate. Ele simplesmente resolve dar um conselho que Aminon precisava. Jonadab é o nome dele. Ele fala, na verdade esse cara era irmão de Davi. Ele era sobrinho, mas a Bíblia chama de amigo. Amigo de Aminon. Meu amigo, ele apenas não diz que não é pecado. Ele ensina. Rapaz, faz o seguinte. Fala que você está doente e pede para ela vir te servir. Quando ela vir te servir, você toma posse dela.
E esse cara, ele vai lá e diz: ô rei, ô meu pai, eu estou mal. E eu preciso tanto que Tamar venha fazer para mim uns bolinhos. O rei vai lá e escuta aquilo, é o irmão pedindo. Vai lá e manda ela ir lá servi-lo. Ele vai lá e pede para todo mundo se retirar. E violenta a irmã dele. Ela fala: por favor, não faça isso. Ela clama por ela. Mas aquele homem, simplesmente, ele vai lá e resolve alimentar a intenção do coração dele. Porque a ideia de Jonadab, quando ofereceu o conselho astuto e amigável para Aminon, era para que ele se desviasse do caminho, era para que ele fizesse o desejo do coração dele. E quantas vezes nós vamos nas pessoas certas para dar falsas bajulações para nós? Para dizer, para confirmar, convalidar que aquela outra pessoa não presta, para convalidar que aquela pessoa não vale nada. Simplesmente porque nós queremos estar ali próximo, simplesmente porque nós queremos fazer o desejo da carne. Quantas pessoas vai de igreja a igreja esperando a revelação de Deus? E a Bíblia fala sobre um profeta de Judá. Deus direciona uma palavra para ele, manda ele lá na casa de Jeroboão, no reino de Jeroboão, e dizer: olha, Deus vai levantar um descendente de Davi chamado Josias. Ele matará todos aqueles que levantaram altares para outros deuses. E a partir daquilo ali, Deus vai fazer uma limpa. Aí o rei fica enlouquecido com aquilo. Levanta o braço, mate-o. A Bíblia diz que quando o rei aponta o dedo e diz mate-o, todo lado dele fica congelado, todo lado dele fica endurecido, enrijecido, travado. Aí o rei vai lá e diz: não, por favor, ninguém faça nada. Clame ao teu Deus para que ele me perdoe. Clame, interceda por mim para que Deus me perdoe. Naquele momento, o profeta, a qual a Bíblia não fala o nome dele, só fala o profeta que veio de Judá, ele levanta a voz dele em oração. Quando ele levanta a voz dele em oração, o rei volta ao normal. O rei diz bem assim: é o seguinte, vamos comer uns pães aqui, vamos fazer um banquete para você, vamos trazer água para você. O profeta diz: não, Deus disse que eu não posso comer nem beber nada deste lugar contaminado, e nem que eu volte pelo mesmo caminho. Vocês estão comigo? Estou falando agora de um homem de Deus que resolveu ouvir Deus, resolveu confrontar o cenário político daquele momento, e ele agora resolve voltar por outro caminho. Aquele homem está vindo com o seu coração em paz, aquele homem está vindo alegre. Por quê? Ele está vindo porque Deus tinha terminado de fazer o trabalho ali, Deus mostrou que estava com ele. Só que a Bíblia diz que também naquele território tinha um profeta antigo, um profeta que Deus usava, um profeta que Deus falava, mas Deus não usou aquele profeta antigo, Deus usou o profeta novo. Deus vai lá e diz: é o seguinte, continue seu caminho. Ele vindo por um caminho diferente do que ele tinha ido. A Bíblia diz que os filhos dele chegaram em casa, falaram: pai, veio um profeta de Judá, ele está indo para Betel. Deus usou, ele contou tudo o que aconteceu. O que aquele cara fez? Ele partiu ao encontro do profeta. Vocês estão comigo? Ele disse: ei, profeta, quero te convidar para você passar na minha casa e comer uns pães, beber uma água. Eu sei que você está cansado do trajeto, eu sei que você está cansado dessa fase que você vem vivendo, essa fase de confronto. É nesse momento que nós precisamos entender. Aos lugares que nós vamos só porque nós achamos que vai vir alguém marchando e vai vir começar a te empurrar para um lado e para o outro e começar a dizer que é Deus, e começar a dizer que Deus tem visto, que Deus tem falado, que vai mudar a fase, que vai isso, que vai aquilo. E aí nós choramos porque é o que nós precisamos, é o que nós queremos. Aí é um momento de carência, aí nós trememos, nós choramos, e Deus está falando comigo, Deus me ouviu, aqui eu sinto, aqui é demais. Deus não falou nada. Aí o profeta vai lá e diz: não, mas Deus disse que eu não posso comer, Deus disse que eu não posso beber aqui, Deus disse que esse lugar aqui, sabe o que ele diz, o profeta? Ai, Deus mandou um anjo aqui, e o anjo disse que você pode comer, o anjo disse que você pode beber, vamos para a minha casa. Ora, era alguém de referência,
Era um profeta. Só que aí está o erro. Aquele homem, ele não vai consultar Deus. Tem pessoas que só porque o profeta disse, só porque você ouviu um eis que eu te digo, só porque bateu com seu tempo de carência, seu tempo de necessidade, foi Deus que falou. Ah, eu vou ouvir, eu vou comer, Deus liberou. O homem tem a chave, o homem tem intimidade. Deus ouviu ele, sabia que eu estava com fome e agora eu posso comer, agora eu posso beber. Quero que vocês entendam aqui. A verdadeira oração em espírito, ela necessita de uma checagem espiritual. Ela precisa de obediência, de permanecer até o fim. Porque o Espírito de Deus, ele nunca nos guiará para um lugar de desordem, para um lugar que nós possamos perder a intimidade com Ele. O Espírito Santo, ele fala de forma clara. Deus já tinha falado para ele de forma clara. Deus já tinha avisado para ele de forma clara. Deus falou como seria. Deus avisou antes dele tomar a decisão de ser profeta, antes dele tomar a decisão de ir falar algo. Só que no meio do percurso aparece o profeta dizendo que Deus mudou de ideia e que agora ele vai ser feliz, que agora ele pode comer, que agora ele pode beber. Ele entra naquela casa. Aí ele começa a comer, começa a beber, começa a se alegrar. Aí Deus vem falar com o profeta antigo. Vocês estão comigo? Aí Deus vem falar com o profeta antigo. Deus fala com o profeta antigo, diga para ele que ele vai morrer, que ele não vai ser enterrado juntamente com os familiares dele, mas ele desobedeceu e ele vai morrer. Quando o profeta fala aquilo, aquele homem, ele entra em choque, ele entra em colapso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui para vocês? De repente, na sua carência, eu posso dizer que Deus mandou dizer algo para você aqui. Eu estou vendo o irmão meio triste, eu estou vendo o irmão meio passando uma fase difícil, então é fácil eu jogar meu ombro em cima do ombro, minha mão em cima do ombro dela e começar a dizer, Deus está dizendo que essa fase está passando. Deus está dizendo, aí você sai daqui. Hoje Deus falou. Tem gente às vezes que reclama. A gente não vê mais pastor entregando recado para as pessoas. A gente não vê mais ninguém levantando e orando pelo outro. Rapaz, se tu não entendeu o que Deus está falando aqui nesse púlpito, se tu está achando que tu é celebridade, se tu está achando que tu é o queridinho de papos, rapaz, escuta o que Deus está falando aqui esses dias. Abre o teu ouvido assim, ó, tira o tampão do ouvido e diz, está sendo tão claro, tão claro. Eu tenho convicção que não é eu pregando. Muitas das vezes eu paro para assistir essas mensagens aqui e falo, meu Deus, eu não tenho capacidade para o Senhor liberar essas conexões que o Senhor está dando naquele lugar, que o Senhor está liberando naquele lugar. Se você tiver ouvido, escute, porque eu sei que você está falando, será que alguém conversou com o pastor? Porque é sobre alinhamento, não é sobre uma cura emocional passageira, não é sobre você sair daqui animadinho, é sobre você sair daqui alinhado, é sobre futuro, é sobre eternidade, é sobre você entender que Deus, Ele está trabalhando e Deus, Ele quer você alinhado, Deus quer você rente com Ele, lado a lado. Vocês estão comigo? Aquele homem, ele começa a voltar para casa. Mesmo pelo outro caminho. Triste. Porque desobedeceu a Deus. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que um leão aparece. Ele está vindo montado na jumentinha dele. E mata ele. Vocês estão ouvindo? Quem mandou o leão? Foi Deus. O leão matou aquele homem. Sabe o que é mais interessante? Que o leão não tira uma lasquinha, não come nem o dedo midinho dele. O leão fica ali do lado do corpo dele e do lado do jumento. O leão não ataca nenhum dos dois. Simplesmente matou, mas não comeu, não era fome. Era um juízo de Deus vindo. O leão permanece ali. Pessoas passam e vê um leão, um jumento e um homem no chão. Então vamos lá. Vai avisar para o profeta antigo o que aconteceu aqui. Quando você começa a entender, você vai ver que não é sobre uma carência de conselhos.
Mas é sobre saber o que Deus ele quer fazer. É sobre você entender que você precisa consultar a Deus. Não é sobre você agir sobre sua própria cabeça, sobre o que você está sentindo, sobre o que a sua emoção está falando, negligenciando o que Deus falou lá no começo, negligenciando o que Deus ele pediu para você, por causa da sua causa passageira, por causa da sua causa provisória. Deus não vai quebrar decretos dele para você ser feliz por desobediência sua. Deus continua sendo Deus. E sofra por isso. Tem algumas coisas que são tristes, mas Deus nos avisa antes de nós tomarmos decisões. Deus ele fala, olha, cuidado com essa próxima decisão. Cuidado. Sabe quando Aminon, ele violenta Tamar? Ela sai chorando e vai buscar o irmão dela, Absalão. Meu irmão, Aminon, ele violentou, então Absalão guarda Tamar na casa dela. Até que o rei sabe. Quando o rei sabe dessa notícia, o rei fica entristecido. O rei fica, sabe, é os filhos dele. É a filha dele que foi violentada pelo outro filho dele. Ele fica entristecido porque Davi, ele era um ótimo rei, mas ele era um péssimo pai, alguém ausente. Alguém que não era referência, alguém que não conversava, alguém que simplesmente deixava que os servos, deixava que os criados cuidassem. Deixasse que outras pessoas tomassem conta. Porque ele estava sempre envolvido com o trabalho. Ele sempre estava envolvido com a guerra. Ele sempre estava envolvido com o reinado. Mas ele não estava envolvido com a criação. Ele não estava envolvido com aquilo que era necessário, com os cuidados, com os detalhes. Hoje eu olho para a nossa geração e dá um celular para o filho ficar quieto. Enquanto ele não estiver ali me aperreando, enquanto ele não estiver ali me enchendo, fique aí com o seu celularzinho. Não incomoda ninguém. Olha que coisinha fofa mexendo no celular ali. E aí está lá Felipe Neto, Lucas Neto, não sei quem... Menino, seu filho, sua filha posta coisa na internet, vai na tradução da música. Observa, você não sabe inglês, não sabe russo, não sabe japonês, vai lá, coloca, hoje tem um Google Tradutor, o que significa isso? Que tipo de aliança espiritual a sua filha está fazendo, o seu filho está fazendo? Porque não é nada à toa. Hoje a maioria dos programas vem, cuidado, esse desenho tem muitas cores e tem ocorrido fatos que crianças têm entrado de epilepsia. Está lá, está avisado, mas não. Eu preciso respirar um pouco. Esse menino dá trabalho demais. Tem gente, pastor, porque o senhor não tem filho ainda? Porque filho dá trabalho. Eu quero viver um pouquinho, quero curtir mais. Eu acho que eu vou fazer uma campanha, o pastor ter filho. Não faz não, desgramado, não tem problema. De geracionar, nem eu, nem minha esposa. Eu quero que você entenda. Mas tem gente que quer empurrar. Não, é filho, tem que ter. Ele está faltando um filho. Quando tiver um, cadê o segundo? Vocês estão comigo? E você que tem, glória a Deus por você ter. Presente de Deus. Deus te deu, agora cuida. Saboreia, vive. Não mete um celular na criança não. Vai lá, perde o sono. Gasta seu dinheiro com fralda, com leite. Dá o melhor que você pode. É isso, ter filho é isso. É agradecer a Deus. Obrigado, dá saúde. Faz desse menino aqui um pregador. Faz desse menino aqui um louvorista. Faz desse menino um médico, um empresário. Está na tua mão, Senhor. Eu estou cuidando, mas é o Senhor que manda. Vocês estão comigo? Dê um glória a Deus bem alto aí. É sobre isso. A vida ela é muito bela, igreja. Nós precisamos entender que a vida não é apenas problemas. Ou você adora a Deus ou você adora os problemas. É sobre isso. É sobre você respirar. Deus me colocou nesse tempo, nessa geração,
para eu cuidar de pessoas, para eu amar pessoas, para eu ser o intercessor da minha casa, para eu ouvir os conselhos necessários e preciso, para eu dar conselhos necessários e preciso, para que o Espírito de Deus reine, para que o Espírito Santo de Deus ele possa estar sobre a casa. A astúcia de Jonadab era dizer assim: olha, é o seguinte, vai lá, curta, seja feliz, você precisa ser feliz, rapaz. Vai lá, desfrute a sua vida. Sabe o que aconteceu? 2 anos, Absalão remoendo aquilo. O irmão abusou da irmã dele, ele: meu pai, vou fazer aqui, vou fazer uma festa aqui para todos os meus irmãos, vem todo mundo aqui. Traz você, vem os funcionários. Não, vai te dar muito gasto, muito custo, Davi falou para ele. Não, então é o seguinte, quem que o senhor pode mandar? Eu posso mandar apenas seus irmãos. Manda meus irmãos aqui então. Tá lá tendo uma festa, Absalão vai lá e fala: ó, é o seguinte, eu quero que vocês levem meu irmão lá pro celeiro e mate ele. Eu vou matar aquele cara. 2 anos ele matutando, pensando. Apenas por um conselho errado, apenas por alguém que estava disposto. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que depois que Aminon ele tem relação com a irmã dele, ele tem nojo dela, fala: sai daqui. A Bíblia fala assim, que eles, toda a atração e toda a paixão que ele tinha se transformou toda em ódio. Ele passou a odiar. Sai daqui. E ela fica desesperada. Agora imagina, sabendo que ela agora, para aquela época, se a mulher perdesse a virgindade, era como se ela fosse uma mulher da vida. Imagina agora a cabeça dessa mulher e o irmão sabendo de tudo aquilo. A Bíblia diz que Absalão mata Aminon. Olha que desgraça acontece em toda a família. Vem um caos sobre a vida de Davi. Vem um caos na família de Davi. Esse é o poder da intercessão. Esse é o poder da intercessão, interceder, buscar pela casa, buscar pela família. Tem consequências quando você ouve a voz errada. A voz errada que aquele profeta ouviu custou a vida dele. A voz errada que Aminon ouviu custou a vida dele também. Você vai pedir conselho espiritual para ter um amigo ímpio? Você vai pedir conselho amoroso para ter um amigo ímpio? Pessoas que não têm noção sobre a vontade de Deus, têm noção sobre apenas as carências humanas, baseadas nas novelas da Globo, baseado nas ideologias das séries, das plataformas digitais. Você vai pedir conselho amoroso para essas pessoas? Você está de brincadeira, né? Vem aqui comigo. Quando você paga para ver, o preço ele é muito caro. A credulidade daquele profeta no outro profeta, sabe, jogando o que Deus tinha falado para ele de lado, custa muito caro. É isso que eu vim falar para você nessa noite. Tem pactos que é só entre você e Deus. Tem coisa que não vai ser pecado para outro, mas para você vai ser por causa daquilo que Deus te pediu um dia. Por causa daquilo que Deus te entregou um dia. Por causa dos ciúmes que Deus tem de você. Você consegue entender? Porque você é a menina dos olhos, aí as coisas mudam. Quando nós estamos desalinhados espiritualmente, a oração ela não flui. Nós ficamos insensíveis ao toque de Deus. Nós ficamos incapazes de tomar a decisão necessária. E aí nós queremos que a resposta venha de algum lugar, porque nós precisamos de algum jeito ser autorrefrigerado. O caos ele chega, já estou terminando, o caos ele chega na família de Davi. E os irmãos dele saem correndo e alguém vai avisar. Só que alguém chega primeiro e diz: ei, vim te trazer uma péssima notícia. Absalão matou todos os teus filhos. Todos.
Davi, ele entre desespero, ele rasga a veste dele no salão e ele começa a chorar, ele começa a gritar. Todos os soldados, os funcionários próximos ali também caem em pranto, começa a chorar, começa a clamar. Só que Aminon, ou Jonadab, o que deu o conselho para o filho de Davi, vai lá e diz: rei, isso não deve ser verdade. Absalão já vinha há mais de 2 anos falando sobre essa possibilidade. Ele matou só Aminon. Ele não matou, eu não acredito que ele matou todos. Conjecturando, eu imagino um possível conselho a Absalão, pela certeza que aquele homem tinha, sem saber de verdadeiramente os fatos que tinham acontecido. E tem vezes que a gente, sabe, tem pessoas que são astuciosas para poder dar um conselho. Para você ter tanta certeza em fazer aquilo que vai estragar a sua vida. Vocês estão comigo? Ele é tão paciente, ele sabe as palavras exatas, que não vai deixar você desconfortável. Mas muito pelo contrário, você vai se sentir abraçado. Você vai se sentir vivo. Você vai se sentir alegre tomando uma decisão errada. Mas a Bíblia diz que começa um alvoroço ali por perto e Davi sai para saber. É os irmãos, é os filhos dele que está chegando de fato. Absalão só tinha matado Aminon. Interessante que Absalão precisa ficar escondido em outro reino mais 3 anos. Aí você vai vendo o tempo passando e coisas vão acontecendo. Sobre decisões, há quanto tempo você está fugindo de algumas coisas da sua vida? Há quanto tempo você está postergando? Há quanto tempo você está correndo na direção errada? Qual é a direção errada? Direções erradas são direções que te levam para longe do seu propósito. Direção errada é tudo aquilo que faz você passar mais tempo em uma fase do que era para você passar. Porque é sobre você entender. É sobre você confiar, é sobre você estar, é sobre você saber que quando Jonadab ele dá aquele conselho para Aminon, Aminon precisava de uma repreensão. Se arrependa, isso é pecado, isso vai contra a sua família, isso vai destruir o seu pai. Ele não vai nesse tipo de conselho. Pessoas não querem ouvir confronto, pessoas querem receber 3 tapinhas nas costas e dizer: como você é bom, você é o melhor, você é a melhor. Você está lá na empresa e você pergunta o conselho. Você não vai perguntar para uma pessoa crítica. Você vai ver aquela pessoa que sempre está mais do seu lado. E aí? Você acha que eu fiz errado? A pessoa: não, imagina. Ninguém te compreende, rapaz. Você merece estar aqui. Era para você receber essa promoção, não era o outro. Aí você está vendo? Você não vai para aquela pessoa sincera. E aí? Você acha que eu fiz errado? A pessoa sincera ela vai chegar para você e dizer: cara, ó, você está dando mole demais lá, cara. Você não deveria ter feito aquilo. Foi isso que atrasou a sua promoção. Conserta, alinha isso aqui que você vai caminhar. Aí sim vai chegar na hora certa. Porque nós sabemos que cada um de nós carregamos. Tem pessoas que nós não vamos buscar conselho porque nós já achamos: não, já sei o que você ia falar, então nem vim aqui. Então nem fui aí. Então tem coisas que nós precisamos, sabe? Porque nós queremos ouvir bajuladores ou nós guardamos para nós. E nós mesmos se autoavaliamos e trazemos o melhor para nós. Mas isso não nos impulsiona a estar próximo, a estar perto de Jesus. Volte a perguntar ao amigo Espírito Santo. Volte a consultá-lo. Volte a ter uma vida genuína aos pés de Jesus. Busque pela direção perfeita, direção inabalável. Rejeita aqueles conselhos humanistas que é representado como se fosse por Jonadab. Aqueles conselhos: não, é isso aí mesmo, cara, se você não curtir, a vida é passageira, você vai morrer, isso e aquilo, o que vai ser? Você é jovem, você ainda precisa curtir. Rejeita essas frases e comece a trabalhar, a buscar pela sua integridade na sua comunhão com Deus, pela sua manutenção de como está a sua vida com Deus. Você tem que aprender com a queda daquele profeta os alertas. Rapaz, você vai, dependendo da roupa que você vai num lugar, em um tipo de igreja. Se você chega em uma igreja, vamos lá, você chega numa assembleia já, todo intertelado, já com a camisa por dentro, uma gravata. Rapaz, vai vir recado como?
Deus está mostrando você andando pelas nações. Ó, filho meu, olha, se você vai com um saião, olha, Deus está mostrando que você vai cantar aí, que Deus vai te usar. Então, agora vai com a roupa mais ou menos para você ver. Com a roupa normal, de calça, brinco. Deus está dizendo, está te dando livramento de morte. Sua Betseba. Se você vai de... Pastor, aquilo ali, tem até pulseira, você viu? Isso ali é do diabo. É mais ou menos assim. Olha, eu via você, Deus está mostrando um livramento, agora você vai de terno, blazer. É só, igreja, para com essas carências. Para com esse negócio de ai, precisa que Deus fale, Deus mostre para o CPF. Rapaz, tem Bíblia aqui, olha. Vai para o seu secreto, a Bíblia diz, clame ao seu Pai, aquele que vê tudo. Pai, o que tu queres, Ele vai falar, Ele vai alinhar, você vai ver. Que as coisas vai florir, as coisas elas vai acontecer. De fato, de verdade, para de ser um carente religioso. Para com essas doideiradas. Que não te leva a lugar algum, só a lugares de frustração. Porque Deus não falou, Deus não disse nada. Mas é você que sabe o que você quer, que tipo de pessoa você quer ser. Você tem uma vida de oração constante. Tem uma vida sincera com Deus. Eu precisava demais liberar essa pregação hoje para vocês. Precisava muito. Que você guarde essas palavras no seu coração. Essa mensagem central, ela traz como um tema revelar sobre onde nós estamos buscando as nossas fontes. É sobre até quando nós queremos ser peça de peão na mão de homens. E quando nós queremos ser pessoas realmente que Deus possa usar. Que Deus possa mexer. Que Deus possa reestruturar. Pessoas que estão dispostas realmente a dar uma resposta, não importa quanto tempo for necessário, de preparo. Você vai ser construído, desconstruído, até que você chegue em um ponto que Deus confie de fato em você, que você possa confiar em Deus de fato. Aí sim, Ele vai mexer nas tuas estruturas. Eu vou te falar algo. Quando Deus mexe nas nossas estruturas, dói. Quando Deus mexe nas nossas estruturas, nos incomoda. Nos tira do nosso conforto. Nós sentimos o inútil muitas das vezes, porque nós achávamos que estávamos completamente evoluídos. Nós achávamos que estávamos completamente perfeitos naquele tempo para algumas coisas. E Deus vem tirando, arrancando e dizendo, não, era desse jeito aqui, meu filho. Era desse jeito aqui, minha filha, que eu estava preparando para você. Por mais que doa, muitas das vezes ainda prefira confiar em Deus. Prefira confiar nele. Não é sobre mares de rosa, não é sobre aquilo que mais nos agrada. Eu desafio, igreja, você procurar no YouTube um pastor que pregue assim para a sua igreja, porque isso esvazia a igreja, essas pessoas não querem. Pode até ser um pastor itinerante que vai em uma e outra igreja e prega isso na igreja dos outros. Vocês estão comigo? Isso aqui é pregação de amor. Tem que ter coragem, tem que amar para conseguir liberar isso em cima de um púlpito. Porque é muito mais fácil eu arrancar lágrimas de vocês falando sobre um tempo futuro onde que Deus está cuidando de tudo. Deus quer cuidar. Deus está cuidando. Mas antes disso, Ele está mais interessado na tua alma. Sabe, na sexta-feira eu perdi uma amiga e o filho dela. O filho dela acho que tinha 9 anos. Entre 9 a 10 anos de idade. Estava lutando contra uma leucemia. E algumas semanas atrás veio aqui em São Paulo para poder fazer um transplante. E quando chegou aqui o médico falou, vamos refazer o exame. Quando refez o exame não tinha nada, não tinha nenhuma célula cancerígena. E ele venceu o câncer. Então, sexta-feira ele foi comemorar em uma churrascaria com o pai e a mãe. O pai indo, se perdeu na rodovia e bateu o carro e morreu na hora, o menino e a menina. O menino e a esposa. Sabe, graças a Deus ela era cristã. Mas minha pergunta era o que essa mulher estava ouvindo na igreja dela. Que tipo de mensagem aquela mulher estava ouvindo na igreja dela. Porque eu vou dizer algo para vocês. Quando vocês fecharem os olhos, você tem que ter certeza.
para onde você vai. Quando você se desligar dessa terra, você tem que ter uma plena consciência. Aonde a tua alma estará? Na eternidade com Cristo? Ou no inferno eterno? Onde que não haverá mais esperança? Isso não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de consciência. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina, que logo se passa, logo esvanece. Se coloque de pé que eu quero orar com vocês. Vamos lá? Vamos lá. Talvez hoje você não esteja bem, talvez hoje você não esteja legal. Talvez você estava falando, essa não era a mensagem que eu precisava ouvir hoje. Não é que você queria ouvir, mas é a que você precisava.